Salve Maria! Vamos dar continuidade à leitura da encíclica de São Pio X, que faz a introdução desse estudo do catecismo. Então vamos iniciar aqui no item 4 da encíclica, Efeitos da doutrina. Facilmente se descobre que é assim, porque com efeito a doutrina cristã nos faz conhecer a Deus e o que chamamos suas infinitas perfeições, muito mais profundamente que as faculdades naturais. Mas, ao mesmo tempo, manda-nos reverenciar a Deus por obrigação de fé, que se refere à razão, por dever de esperança, que se refere à vontade, e por dever de caridade, que se refere ao coração, com o que deixa todo homem submetido a Deus, seu Criador e moderador. Da mesma maneira, só a doutrina de Jesus Cristo põe o homem de posse de sua verdadeira e nobre dignidade, como filho que é do Pai Celestial, que está nos céus, e que o fez à sua imagem e semelhança, para viver com ele eternamente feliz. Mas, desta mesma dignidade e do conhecimento que dela se há de ter, infere Cristo que os homens devem amar-se mutuamente como irmãos e viver na terra como convém aos filhos da luz, não em glutonarias e na embriaguez, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações. Romanos capítulo 13, versículo 13. Manda igualmente que nos entreguemos nas mãos de Deus, que cuida de nós, que socorramos o pobre, façamos bem aos nossos inimigos e prefiramos os bens eternos da alma aos perecedouros do tempo. E ainda que não tratemos tudo pormenorizadamente, não é por acaso doutrina de Cristo a que recomenda e prescreve ao homem soberbo a humildade, origem da verdadeira glória? Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, esse será o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Nesta celestial doutrina, ensina-se-nos a prudência do Espírito, para que nos guardemos da prudência da carne, a justiça para dar a cada um o que é seu de direito, a fortaleza que nos dispõe a sofrer e padecer tudo generosamente por Deus e pela eterna bem-aventurança. Enfim, a temperança, que não só nos torna amável a pobreza por amor de Deus, mas, em meio a nossas humilhações, faz com que nos gloriemos na cruz. Depois, graças à sabedoria cristã, não só nossa inteligência recebe a luz que nos permite alcançar a verdade, mas também a própria vontade se enche daquele ardor que nos conduz a Deus e nos une a Ele pela prática da virtude. Item 5. Longe estamos de afirmar que a malícia da alma e a corrupção dos costumes não possam coexistir com o conhecimento da religião. Quisera Deus que a experiência não o demonstrasse com tanta frequência. Mas entendemos que, quando ao espírito envolvem as espessas trevas da ignorância, nem a vontade pode ser reta, nem sãos os costumes. Aquele que caminha de olhos abertos poderá afastar-se, não se nega, do rumo reto e seguro, mas o cego está em perigo certo de perder-se. Ademais, quando não está inteiramente apagada a chama da fé, ainda resta a esperança de que se elimine a corrupção dos costumes. Mas, quando a depravação se junta à ignorância da fé, já não resta lugar a remédio e permanece aberto o caminho da ruína. Item 6. O primeiro ministério. Uma vez que da ignorância da religião procedem tantos e tão graves danos e que, por outro lado, são tão grandes a necessidade e a utilidade da formação religiosa,
pois em vão seria esperar que alguém pudesse cumprir as obrigações de cristão sem as conhecer. Convém averiguar agora a quem compete preservar as almas daquela perniciosa ignorância e instruí-las em ciência tão indispensável. E isto, veneráveis irmãos, não oferece dificuldade alguma, porque esse gravíssimo dever corresponde aos pastores de almas, que efetivamente se acham obrigados por mandado do mesmo Cristo a conhecer e apacentar as ovelhas que lhes são confiadas. Apacentar é, antes de mais nada, doutrinar. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a ciência e com a doutrina. Assim falava Jeremias, inspirado por Deus, e por isso dizia também o apóstolo São Paulo: Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Advertindo assim que o principal ministério de quantos exercem de alguma maneira o governo da Igreja consiste em ensinar aos fiéis as coisas sagradas. Item 7. Parece-nos inútil aduzir novas provas da excelência deste ministério e da estima que dele tem Deus. Sim, é verdade que Deus louva grandemente a piedade que nos move a procurar o alívio das misérias humanas. Mas quem negará que maior louvor merecem o zelo e o trabalho consagrados a fornecer os bens celestiais aos homens e não já os transitórios benefícios materiais? Nada pode ser mais grato, segundo seus próprios desejos, a Jesus Cristo, Salvador das almas, que disse de si mesmo pelo profeta Isaías: O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Importa muito, veneráveis irmãos, assentar bem aqui e insistir nisto, que para todo e qualquer sacerdote é este o dever mais grave, mais estrito, a que está obrigado. Porque quem negará que no sacerdote a santidade de vida deve estar unida à ciência? Os lábios do sacerdote serão os guardas da ciência. Malaquias capítulo 2, versículo 7. E com efeito, a Igreja rigorosamente a exige de quantos aspiram a ordenar-se sacerdotes. E por quê? Porque o povo cristão espera receber dos sacerdotes o ensino da divina lei, e porque Deus os destina a propagá-la. Da sua boca se há de aprender a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Por isso, no momento da ordenação, diz o bispo, dirigindo-se aos que vão ser consagrados sacerdotes: Que vossa doutrina seja remédio espiritual para o povo de Deus, que todos sejam previdentes colaboradores de nosso encargo, de modo que, meditando dia e noite acerca da santa lei, creiam naquilo que leram e ensinem aquilo em que creram. Se não há sacerdote a que isso não seja aplicável, que diremos dos que, acrescentando ao sacerdote o nome e o poder de pregadores, têm a seu cargo o reger as almas, assim por sua dignidade, como por um pacto contraído? Estes hão de estar incluídos, de algum modo, na classe dos pastores e doutores que Jesus Cristo deu aos fiéis, para que não mais sejam meninos flutuantes e levados ao sabor de todo o vento de doutrina, pela malignidade dos homens, mas, praticando a verdade na caridade, cresçam em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Então, para não ficar um vídeo muito longo, nós encerramos aqui e começamos no próximo vídeo, continuamos no próximo vídeo os outros itens, lembrando que são 14 ao todo. Salve Maria!